Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E o versículo 5 diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Muito bem, algumas coisas para aprender aqui. A primeira coisa para nós aprendermos é que o Evangelho, ele vem até nós, ele chega até nós carregado de poder, não nosso, mas poder do Espírito Santo em convencer-nos. Nós fomos convencidos pelo Espírito, por isso que nós cremos. E o Espírito Santo é quem incutiu em nossa alma a verdade do Evangelho. Então, quando você prega o Evangelho e não acontece nada, não se preocupe. O trabalho seu é só até ali, de pregar, de anunciar a palavra. Dali para frente é obra do Espírito. É Ele que tem que fazer a obra. Senão também não vai adiantar. Se você conseguir convencer a pessoa, amanhã ela fica desconvencida, porque não adiantou, é trabalho humano, né? Convicção de insistência humana. Então, o nosso Evangelho não foi até vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza. Por quê? Porque Paulo, quando pregava o Evangelho, ele tinha absoluta certeza do que ele estava fazendo. Se alguém chegasse para ele e falasse assim, mas Paulo, se eu creio em Jesus, será que realmente eu vou ter o perdão dos meus pecados? Paulo não fala assim, não sei, viu, essa parte aí eu não sei realmente, talvez, né, quem sabe, vamos torcer para dar certo. Não, ele tinha certeza, ele falava, não, em muita certeza, eu até uma vez, conversando com o Lemão, né, porque eu tenho um jeito incisivo de ser, e de falar as coisas para as pessoas, né? Falo assim, meio que como com uma certeza grande, mas em tudo, de uma forma geral, né? E eu até comentei para ele, falei assim, Alemão, às vezes as pessoas não gostam muito do meu jeito, porque acham que é muito arrogante, é muito... né? Mas eu disse a ele, eu falei, meu trabalho até então era de professor e de palestrante. Então eu ia dar palestras em empresas com 2.000 pessoas no auditório e eu não podia chegar lá e falar assim, olha gente, o que eu vou dizer aqui, eu acho que é a melhor maneira de proceder na sua empresa, mas não tenho muita certeza não, porque pode ter uma maneira diferente também, né? Eu não podia chegar nessa fragilidade, né? Que senão os caras me chutavam para fora. Eu tinha que falar, não, é assim que vocês têm que fazer, vocês vão ter que fazer dessa maneira, tal. Então um consultor, um palestrante, um professor também, ele tem que ter certeza do que ele está falando, ou então ele não fala, né? Ele corta da sua apresentação alguma coisa que ele não está muito certo ainda. Então um cristão, ele tem que ter certeza da sua salvação. Eu às vezes, quando encontro uma pessoa, e a pessoa, eu pergunto, se você morrer agora, para onde você vai? E ela fala assim, um crente, né, uma pessoa que professa ser cristão, e eu logo pergunto, eu falo, se você morrer agora, para onde você vai? Eu não sei, né, Deus sabe. A pessoa fala assim, Deus sabe. Eu falo, meu amigo, então como é que você prega o evangelho para alguém, se você não sabe se funciona ou não? Se você não sabe, tente descobrir primeiro e ter certeza para você, antes de ficar falando para os outros. Como é que você leva o evangelho para a pessoa? Se você crer, será salvo, não sei o quê. E depois a pessoa fala, você sabe que você está salvo? Não sei, preciso ver, tal, porque é difícil. Se eu perseverar, tenho que perseverar até o fim. Amigo, volta outra hora, então, com certeza. Porque quem prega o evangelho sem certeza, não é evangelho. É uma teoria só. É uma teoria, né? Ele ouviu falar que é como aqueles tinham uns que expulsavam demônios, né? Havia uns exorcistas, Atos 19 diz assim, no versículo
11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Por que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo? Ele explica isso lá em Hebreus, que Deus confirmava a mensagem com sinais e maravilhas. Então era para isso que tinha as maravilhas, os sinais, para confirmar, para dar autoridade à mensagem que Paulo pregava. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Não era Paulo que mandava levar os lenços e aventais. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, esse aqui, eles quiseram pegar carona no nome de Jesus, mas eles mesmos não tinham esse poder e nem criam em Jesus. Por isso, quando tentaram expulsar o demônio usando o nome de Jesus, o demônio respondeu. O demônio falou: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Conjuro-vos por Jesus que Paulo prega. Então não adianta, não existe pregação de segunda mão, né, por tabela. Então, muito importante entender isso, que no versículo 5, 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, poder do Espírito Santo, e em muita certeza. Se você não tem certeza, não abra a boca. Vá primeiro lá para João capítulo 5, versículo 24, e adquira essa certeza. Porque lá diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muito importante isso. Eu costumo, às vezes, falar do Evangelho para crianças. Eu conto a história do pastorzinho, né, que ia pastorear as ovelhas numa montanha na Europa, lugar muito frio, e ele um dia ouviu uma pregação do Evangelho na cidadezinha lá, tem um cara pregando o Evangelho. Ele escutou, e o cara pregou o Evangelho e falava, lia essa passagem, lia assim, João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, ele pegava e segurava o dedinho assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele ia para o segundo dedo, tem a vida eterna, não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Então ele terminava a historinha assim, né? Quem ouve, crê, tem, não entrará, passou da morte para a vida. Aí naquela noite o pastorzinho foi para as montanhas, né, com suas ovelhas, e deu uma geada muito forte, e de manhã ninguém achava ele, daí saíram procurar, encontraram ele morto nas montanhas. E aí ninguém entendia, a não sei depois quando lembraram da pregação que teve na cidadezinha, porque ele estava morto, congelado, e segurando o dedão assim. Então, na realidade, ele morreu na certeza. Não, passou da morte para a vida. Ele morreu passando da morte para a vida. Então, uma pessoa que prega o Evangelho tem que ter essa certeza de que ele está levando uma mensagem que não é dele. Quem garante a mensagem não é ele. É como dar um cheque. Quem garante o cheque é o banco, não é? É o fundo que a pessoa tem no banco.
Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.